Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos, mais uma vez, começando o nosso auxílio ao Evangelho no Lar. Esse é o de número 29, onde vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo que fala Bem-aventurados os aflitos. E vamos estudar os itens 8 ao 10, que fala sobre causas anteriores das aflições. Na verdade, nós vamos continuar, vamos finalizar, porque semana passada foi o item 6 e 7, que fala sobre causas anteriores das aflições. Vamos terminar hoje, ok? Nossa página na internet é www.evangelionolar2012.blogspot.com, ou no Facebook, basta você procurar o grupo Evangelho no Lar 2012. Entrando na nossa página, tá, tem esse vídeo e tem os textos do Evangelho. Ou seja, se você não tem o Evangelho em sua casa, ou não tem um dos livrinhos da página de preparo, esse aqui, por exemplo, é o Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, tudo isso fica disponível no site para o estudo do dia, assim como um pequeno dicionáriozinho com o significado das palavras mais difíceis. A gente já coloca o texto do Evangelho e ao lado da palavra mais difícil, em vermelho, vem o significado dela. Ou seja, não tem desculpa para não realizar o Evangelho no Lar, tá ok? Então, temos também no site como fazer o Evangelho no Lar, todas as dicas, as perguntas de vocês, a gente vai respondendo. Aliás, se vocês tiverem alguma dúvida, basta mandar um e-mail para amorperdãoefé@gmail.com. Vou repetir, amorperdãoefé@gmail.com, ou pelo próprio Facebook, fazer a pergunta ali que a gente vai estar sempre pronto para responder, tá ok? Então, vamos começar com a nossa prece inicial. Deus, Jesus, espíritos amigos, benfeitores e todos que estão aqui conosco, encarnados e desencarnados, obrigado por essa oportunidade do aprendizado, do estudo, do conhecimento daquilo que Jesus nos ensinou, possamos absorver todo esse conteúdo e principalmente colocarmos em prática esses ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Você vê que é uma prece simples, não tem maiores dificuldades, né? E vamos então para a nossa página de preparo. Aqui está o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje está o livro Pão Nosso. Eu não vou ler aqui, porque lá na nossa página na internet a gente já imprimiu isso tudo, ó, fica bonitinho. Esse daqui foram 3 folhas, né? Então já fica bonitinho para a gente acompanhar. Então vamos lá, a página de preparo do livro Pão Nosso é o capítulo 92. Ele fala assim: Deus não desampara. Então vamos ver sobre isso. Vem uma citação, onde está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Então vamos lá. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis, as lições possíveis, dentro das possibilidades de ampliarmos o progresso espiritual. Porque no princípio, tem tempo para ele se arrepender e ele não se arrependeu. Dá vontade de falar assim: pô, te dei esse tempo aí, por que não se arrependeu, rapaz? Teve todo o tempo para se arrepender e não se arrependeu? Então, vamos ver o que diz aqui. O versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade. Uau, hein? Longanimidade, hein? Que palavra, hein? O que é longanimidade? É a qualidade de quem tem grandeza de ânimo, de quem aceita de modo firme e corajoso
as adversidades a favor do próximo, quem é generoso, bondoso, né? Então, o versículo mencionado proporciona uma ideia de bondade, de generosidade do Altíssimo, de Deus, na consideração das falhas e defecções. Defecções são o quê? Deserção, falta, abandono dos filhos transgressores. Traduzindo isso aqui, esse versículo ele mostra a generosidade de Deus, a bondade de Deus, a tolerância de Deus, na consideração de quando a gente pisa na bola, de quando a gente erra, de quando a gente, mais do que errar, não reconhece o nosso erro e continua errando. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade. Irrevogabilidade é aquilo que não pode voltar atrás, né? Das determinações de origem divina. Então muita gente pensa assim: dei tempo para se arrepender e não se arrependeu. Então toma! Está punido, vai arder no fogo eterno, aquela coisa toda que se fala. Gente que fala, teve a chance e não aproveitou, já era. E o que, já vou até adiantar, e o que se mostra é o seguinte: teve a chance e não aproveitou, não é que já era, mas você é que vai sofrer as consequências daquilo até que você se ilumine e passe a fazer a coisa certa. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação, ou seja, quem acha que é desse jeito, errou, não corrigiu, não se arrependeu, vai arder lá no fogo. Né? Então ele fala, os corações dessas pessoas ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Olha só, se entre juízes terrestres, providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis, aqui na terra, na justiça dos homens, aquele cara é preso e aí ele tem uma pena condicional. De repente ele é dada a liberdade para ele, mas aí ele tem que fazer um trabalho solidário, um trabalho de cesta básica, enfim. Se aqui na terra, na justiça dos homens, imperfeitos que somos, é dada oportunidade, como é que Deus não vai dar? O detalhe é perdoar aquilo tudo. Perdoar não, esquecer aquilo tudo. Perdão ele tem. O esquecimento não. Você fez um monte de bobagem. Tudo bem, você vai arcar com as consequências daquilo. Mas não vai ter o perdão, não vai ter a oportunidade? Vai ficar trancado ali para sempre? Será que você nunca se arrependeu de algo na sua vida e nunca precisou buscar uma oportunidade também na sua vida? Será que é por aí? Né? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade, uau, hein? Qualquer figuração de grandeza, de generosidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Ou seja, a religião, os homens aqui na Terra, nada chega perto, mas nem de longe consegue se comparar com a generosidade, com a bondade de Deus. É isso que ele coloca. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recurso que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. Então ele coloca aí, ó, que isso vem, ó, dívidas, você quitar dívida, já vem, ó, de tempos que a gente nem faz ideia. O Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade, é aconselhável que um homem medite terreno
medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. É muito interessante que ele fala assim, arrependimento, mas ele ao mesmo tempo completa, buscando renovar-se nos rumos do bem. Porque eu me arrependo e continuo fazendo bobagem, vai ficar complicado. A frase ali, dei tempo para se arrepender de sua prostituição e não se arrependeu, tudo bem. Agora o outro se arrependeu e continua fazendo bobagem. Aquele sujeito que bebeu, se arrependeu, mas no outro fim de semana está tomando outro porre. O que adianta? Então, ó, renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável, aquele que acha, não, tem que arder lá no fogo mesmo e aí fim de papo. Fez o bem, vai para o céu. Fez o mal, vai para o inferno. Vai ficar lá no céu, tocando harpa, eternamente. Gente, isso para mim é um castigo. Tocar harpa, eu não sei tocar harpa. Ia ser uma desafinação se eu estivesse lá eternamente tocando harpa. Rapaz, eu ia ficar num tédio tocando harpa. Às vezes eu assisto um filme de 2 horas, eu fico de saco cheio de estar vendo aquilo, de estar 2 horas parado vendo aquilo. Imagina ficar eternamente tocando harpa. Não vai tocar harpa, não. Eu toco violão muito mal. Harpa, eternamente. Será que essa ideia ela é verdadeira? Não faz muito sentido, né? Nem ficar no céu tocando harpa e nem arder no fogo do inferno, assim, né? Não faz muito sentido. Então, ó, os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. É muito bacana a gente dar para o próximo, né? Auxiliar. Mas quanta gente também tem orgulho em receber ajuda. Eu não quero ser ajudado, não. Eu não preciso de ajuda. Quanta gente é assim. Então, a gente perceber que aqui tem essa troca. Eu estou ajudando hoje e quando menos esperar, pode ser que eu precise de uma ajuda. E eu vou receber essa ajuda, né, pela lei de sintonia. Ok? Então, ele mostra que é esse o caminho aí. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 8 ao 10. Causas anteriores das aflições. Então ele diz assim, no item 8, as tribulações. O que são tribulações? São aquelas situações desagradáveis, aflições. Essas aflições podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Todo dia eu dou um tapa na cabeça do meu vizinho, cada vez mais forte. Então pode ser que você tenha que um dia começar a levar um tapa na tua cabeça para você ter conhecimento de causa. Enquanto você dá o tapa na cabeça, você não sabe o quanto aquilo é desagradável. E continua dando tapa na cabeça, fazendo brincadeirinha e rindo. Aí um dia você leva um tapa na cabeça, aí você, caramba, isso é chato demais, hein? Então você vai ter o conhecimento de causa para fazer a tua escolha. Peraí, eu vou continuar dando tapa na cabeça se eu levei e vi o quanto é desagradável? Então muitas vezes acontece isso, né? Os espíritos penitentes, penitente é o quê? Arrependidos. Porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Então existem duas situações. Uma é quando eu estou cego, não me arrependo de nada. Foi o caso ali da página de preparo, né? Teve
aqui na mesma moeda. Porque só assim ele vai enxergar. Agora, aquele outro que já enxergou, se arrependeu não quer dizer que vai ficar no 0 a 0. Conversamos sobre isso semana passada. Né? Não ia fazer o menor sentido. Eu faço um monte de besteira a minha vida toda, quando eu chego aos 90 anos de idade eu me arrependo, e aí eu vou no 0 a 0. Reencarno minha próxima vida no 0 a 0. Não, peraí, você vai ter que quitar aquela dívida contraída. Assim como aquilo de bom que você fez, você vai colher os frutos. Vamos pensar no contrário. Se eu plantei um monte de coisa boa, aos 90 anos eu vou desencarnar, ah, meu Deus do céu, vou ficar no 0 a 0. Não, é claro que você vai colher os frutos daquele bem que você plantou. Então, ele coloca, aquele que se arrepende, ele mesmo pode, pois me arrependi, eu queria quitar dessa maneira, tal. E é dada essa oportunidade, ok? Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixe recomeçar para não perder o fruto do seu trabalho. Então, desempenhei mal. Eu posso pedir, poxa, deixa eu ter uma chance de novo para eu dessa vez fazer direito. Não é isso? As tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações. O que são expiações? Sofrimentos do passado, que recebe nelas o merecido castigo e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Então, as tribulações, as aflições, as situações desagradáveis, elas são sofrimentos, muitas vezes, daquilo que a gente cometeu no passado e uma prova. Eu estou realmente arrependido, eu estou realmente regenerado. Vou enfrentar isso aqui. Uma pessoa, vamos dar um exemplo, uma pessoa que roubava. Então ela pode, numa outra encarnação, passar por dificuldades. Para quê? Ela ficou roubando, praticou o mal, então ela passa por uma dificuldade, por uma expiação. Qual é a dor? Ela passa fome, passa dificuldade financeira. E qual é a prova? Ele não voltar a roubar. Captou aí a ideia? A prova dele é o quê? De repente ele encontrar pessoas e dizer, vamos lá, ó, vamos assaltar aquilo ali. E ele, opa, dessa vez não. Eu prefiro passar a dificuldade, mas eu não vou fazer mal a ninguém. Olha a prova aí. É aí que ele se regenera, é aí que ele se recupera, que ele se melhora, ok? Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Já pensou? Cometeu uma falha, pum, está castigado, vai ficar ali, já era, não tem como recuperar. É isso, né? A gente vai ter, vamos lá, eu vou arcar com as consequências. Nunca está sendo dito que você não vai arcar com as consequências, mas você vai arcar com as consequências como? Praticando bem, se melhorando, fazendo o bem, né? Senão, ia ficar bem complicado. Item 9. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. O que ele está dizendo aqui? Eu estou sofrendo por alguma coisa. Ah, isso é expiação. Isso foi erro que eu cometi no passado. Não. Também não vamos ficar bitolados com isso. De que tudo é erro que cometeu no passado. Não. Às vezes você passa uma dificuldade. Ah, eu estava dirigindo, furou o pneu. Eu cometi um erro numa outra vida. Na outra vida eu furei o pneu de alguém, agora meu pneu furou. Pelo amor de Deus, não é assim. Ah, eu estou sofrendo porque aconteceu aquilo. Calma.
Agora, é interessante de falar, a expiação, a dor, é sempre uma prova para a gente. Mas nem toda prova tem que ser pela dor. Eu posso ter uma prova para mim, onde eu vá fazer um trabalho de ajuda ao próximo. É uma prova, mas eu não estou precisando passar pela dor. Captou aí a ideia? Então, a expiação é prova, mas nem toda prova precisa ser expiação, precisa ser pela dor. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. É lógico também, se eu já atingir minha perfeição, por que eu vou precisar ser provado? Eu vou precisar ser provado, passar por uma prova de que eu consigo apagar a luz. Não, você já sabe apagar a luz. Isso não é mais uma prova, isso é uma rotina. Você sabe apagar a luz no interruptor, não é prova nenhuma. Ok? Então, quando é uma prova, é porque eu ainda tenho aquela inferioridade, é que eu estou em busca de uma evolução. Então, o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. É igual você chegar num lugar, tem um trabalho para fazer, estou comparando bem a grosso modo, tá? Por favor, não, sem radicalizar, tá? Cheguei na casa de alguém, fui lavar a louça, eu tinha 2 horas para lavar a louça, lavei a louça em 1 hora. E aí eu posso ficar 1 hora parado, ou então falar, vamos lá, tem alguma coisa aí, tem algum lugar aí para eu varrer? Eu lavei a louça e cumpri a minha prova, e aí eu falei, como ainda está me sobrando tempo, eu quero aproveitar esse tempo. Tem algum quintal aí para eu varrer, alguma coisa? E aí eu continuo fazendo. Você como espírito, você pode solicitar isso. Então você tem essa oportunidade de aproveitar cada minuto, cada oportunidade dessa sua encarnação. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada. Quem é que faz isso? Busca essas oportunidades, né? Mesmo quando já está quitando, busca novas provas, novas oportunidades. São as pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores. Então é aquela pessoa que está focada no bem, que está sentindo alguma dor, mas sofre de uma maneira resignada, entendendo, eu estou sofrendo, mas isso é parte de um processo, sem se revoltar. Porque é muito engraçado. Quando a gente sofre sem a resignação, muitos de nós chegamos a culpar Deus, a gente às vezes quer julgar Deus. Porque se a gente culpa Deus, significa que eu já julguei, já o condenei e estou culpando. Só falta eu sentenciar uma pena para Deus. Deus, você é culpado, tá? Você vai ter agora que parar. Eu estou invertendo, né? Eu estou virando Deus e querendo culpar Deus. Tem alguma coisa errada, né? Então, sofre com resignação cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possa suportar sem murmurar. Vamos lá, que Deus me ajude a superar esse momento, a atravessar essa dificuldade. Pode ser, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta de Deus. É aquilo que a gente acabou de comentar, né? Então, essas aflições provocam queixa, aquele cara que começa a reclamar da vida, a reclamar de tudo. Essa dor, essa aflição vai ser muito maior. Ou seja, você pode passar por uma dor sem
ter essa aflição. Você pode substituir a aflição pela resignação, desde o momento que você compreenda que tudo isso faz parte de um contexto maior. Finalizando aqui o item 9. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixas, né, pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Então, eu tendo essa compreensão de que tudo isso faz parte de um contexto maior, é já um progresso de nossa parte. Item 10. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não tenham tornado puros. Qualquer mácula é imperfeição, lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. Então, se eu ainda não conseguir atingir a minha perfeição, eu não posso atingir aquele mundo ditoso. Por quê? Senão eu vou estar ainda contaminado. Eu ainda vou estar contaminando. E é justamente isso que ele coloca. São como os passageiros de um navio onde há pestosos. O navio está vindo para cá e tem pessoas ali que estão com uma doença que pode contaminar. A gente pode deixar aquele navio atracar? Não, senão aquele elemento ele vai contaminar todo mundo. Então ele vai ter que ficar ali naquele navio, se tratar, se curar, para que aí sim ele possa desembarcar e ficar entre as outras pessoas que estão saudáveis. Então ele coloca ali, os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade, a que aportem, até que se hajam expurgado, já haja eliminado, né, aquela doença. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos vão se expungindo, eliminando pouco a pouco de suas imperfeições. Cada vida, cada encarnação que eu tenho, eu vou eliminando essas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. É o remédio que vai limpar a sua doença, né, e vai curar você. Agora, quanto mais grave o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Vai ser um remédio com efeito devastador ali, né? Mas para você curar-se daquele mal. Ok? Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar. É entender isso. Caramba, eu sofro pra caramba a minha vida toda, desde que eu nasci a dificuldade. Entende? Graças a Deus, se eu estou passando por tanta dificuldade, é porque eu estou quitando uma dívida enorme que eu tinha. Eu estou quitando muitas coisas que eu fiz no meu passado. Entender isso? Então, muito sofre de reconhecer que muito tinha a expiar. E deve regozijar-se, contentar-se com a ideia da sua próxima cura. É entender, ufa, que bom, eu estou me curando. A gente comentou semana passada, retrasada, você está quitando. Aquele outro que está fazendo um monte de besteira, e que ganha dinheiro, ganha um monte de coisa, explora os outros, esse está pior do que você. Porque esse está contraindo uma dívida. Olha só o que ele vai pagar depois lá na frente. Você está quitando essa dívida agora, pelas dificuldades que tem. E quando você quita uma dívida, não é bom. Quando você termina de pagar a tua prestação do carro, da geladeira, da casa, do celular, você não fica, ah, meu Deus, que bom, é a última prestação que tem agora, não tem mais dívida nenhuma. Não tem mais essa... Não dá uma sensação gostosa? É isso que você está fazendo nessa encarnação. Ok? Ele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá que recomeçar. Você fica revoltado, começa a bronquear, começa a fazer um monte de bobagem, vai ter que passar por aquilo tudo de novo. É isso aí que ele finaliza, então, essa parte de causas anteriores das aflições. Vamos, então, rapidamente fazer aquele momento de vibração, né? Vamos dar as mãos todos. Se estiver sozinho, coloque as mãos em prece e vamos mencionar o nome, vibrar por todas aquelas pessoas queridas, tá ok? Na hora que
eu disser para pausar, você pausa, e aí você diz aí o nome das pessoas encarnadas ou desencarnadas que vão receber a nossa lembrança, a nossa vibração, amigos ou inimigos, vamos vibrar por eles, para que possam ficar bem, que possam caminhar no rumo do bem. Então vamos falar assim: Deus, Jesus, Espíritos amigos, pedimos nesse momento, possam receber toda a luz, toda a ajuda, toda a boa energia dos amigos do plano superior, as pessoas nas quais iremos mencionar a partir de agora. Graças a Deus. Pausou. Soltou o pause, né? Já mencionamos essas pessoas todas. Hora de fluidificar a água. Os primeiros capítulos lá, www.evangelionolar2012.blogspot.com, a gente faz um estudo sobre fluidificação da água, tanto no aspecto religioso como no aspecto científico, das moléculas de água, as fotos dela, quando elas recebem palavras e vibrações boas, fica cristalina, fica limpa, linda demais. E quando recebe palavras agressivas, como fica no estado, né? Então tem toda essa explicação, basta ir lá na página da gente ou no próprio Facebook. O grupo Evangelho no Lar 2012 vai lá para as primeiras postagens, que é número 1 ou número 2. Ok? Então, vamos energizar a água. Braços esticados, ó, assim não, assim. Mãos aqui apontadas. Então todos que puderem fazer isso. Deus, Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, muito obrigado. Que possa essa água, nesse momento, nós pedimos, que possa ela receber todas as boas energias, todos os bons fluidos, para que, ao contato com o nosso organismo, possa trazer para nós, possa dar para nós, tudo aquilo que estamos precisando, tudo aquilo que fará bem a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, colocou ali a água. Vou botar um pouquinho mais. Então, chegamos à hora do encerramento, não é isso? Vamos fazer então a nossa prece de agradecimento. Deus, Jesus, amigos do plano espiritual, muito obrigado por essa oportunidade de aprendizado, de conhecimento, pela presença dos anjos guardiães, dos benfeitores que aqui estiveram conosco. Agradecemos também pelos encarnados e desencarnados, e que possa o estudo de hoje ter nos trazido conhecimento, novas energias, vontade de praticarmos o bem. Que diante dessas informações possamos nos melhorar a cada dia, a partir de agora. E que possamos colocar em prática nossa rotina, tudo aquilo que foi absorvido hoje. Muito obrigado por tudo. Possamos ter uma boa semana de muita paz, muita luz, muita proteção. E que na próxima semana possamos estar aqui neste mesmo horário para mais um Evangelho no Lar. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Sendo assim, finalizamos o estudo de hoje, né? E www.evangelionolar2012.blogspot.com. No Facebook você procura o grupo Evangelho no Lar 2012. O nosso e-mail, amorperdãoefé@gmail.com. A gente informa que esse material é de livre distribuição, podem usar à vontade, pode levar, se quiserem levar para a casa espírita, para o vizinho, para o amigo, podem utilizar à vontade, não tem nenhum problema de direito autoral, nada disso, tá ok? E agradeço demais aí a presença de vocês. Meu nome é Sérgio W. Soares, foi muito legal estarmos aqui nesse momento juntos, né? E que possamos na próxima semana nos encontrarmos novamente para mais um Evangelho no Lar, tá? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.